O Dr. Vegapunk é um gênio que está por trás das maiores tecnologias do mundo. Dizem que a sua tecnologia está 500 anos à frente do mundo atual, e as maiores armas mecânicas do governo mundial foram construídas por ele. O Dr. Vegapunk era uma figura enigmática, mas agora parece que finalmente tivemos a sua revelação. Será que o Vegapunk realmente apareceu? Quais os segredos do seu corpo? E também o que é a Sword? Você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, hoje eu estou trazendo o review do capítulo 1061 de One Piece. Esse foi um capítulo que eu confesso que me pegou de surpresa, e tem várias coisas interessantes nele. Mas antes, eu peço que se você está gostando dos vídeos, que você deixe o seu like. Eu sempre quero trazer o melhor para vocês, então eu quero saber se vocês estão gostando. Mas agora então, vamos para o capítulo 1061, que se chama Egghead, a Ilha do Futuro. Depois que os Chapéus de Palha entraram nos arredores da sua próxima ilha, eles entraram em uma zona climática de gelo, com um clima frio e uma ventania. Então, depois de desfazerem um redemoinho de água, a pirata da pior geração, Bonnie, sai de dentro dele, e o Luffy e o Chopper, que tinham sido levados por uma ventania, veem a Bonnie saindo da água. Então o Luffy estica seu braço e segura ela, que estava chorando e gritando. Mas assim que ele a pega, ela começa a olhar para os lados, se perguntando onde aquele monstro está. E olhando para o mar, ela assustada diz que ele ainda está abaixo deles. Então ela grita para todos para olharem para baixo. Enquanto isso, os Chapéus de Palha estão no barco vendo ela de longe. A princípio, eles não entendem muito bem o que ela quer dizer, mas quando eles percebem que ela mandou olhar para baixo, eles correm e olham para o mar. Então, de repente, um peixe gigante em forma de tubarão aparece embaixo do navio, pronto para engoli-lo inteiro. E vendo isso, eles desesperados aceleram o navio e conseguem escapar da mordida do tubarão, que cria um enorme barulho de metais batendo, mostrando que esse não era um peixe comum. E no meio do seu corpo parece estar escrito Punk, o que significa que ele é um experimento. E o Zoro, vendo aquela coisa, percebe que ele não é um peixe, porque ele é grande demais para isso, além de que ele parece ser feito de metal. Nessa hora, assim que eles conseguem escapar da mordida do tubarão, o Jinbe percebe de longe que o Luffy com o Chopper e a Bonnie caíram no mar. E como eles não conseguem nadar por serem usuários de Akuma no Mi, o Jinbe deixa o controle do Sunny com o Frank e pula no mar para salvar eles. Assim que ele faz isso, o Frank assume o controle do navio e ativa as hélices do Sunny para que eles pudessem sair dali o mais rápido que conseguirem. Porém, o tubarão ainda estava por ali. O tubarão então ativa uma mira escaneada e, abrindo a sua boca, ele dispara 3 mísseis em direção ao navio do Chapéu de Palha, que explode ao lado deles, virando o navio e derrubando todos eles na água. Enquanto isso, Jinbe chegava para resgatar o Luffy, o Chopper e a Bonnie. Ele, assim que os vê, grita para não se preocuparem porque ele já estava ali para ajudá-los. Então, assim que ele pega os três, ele ouve uma explosão. A explosão dos mísseis que o tubarão mecânico disparou no Chapéu de Palha. Com isso, preocupado, ele segura os três e sobe o mais rápido que pôde para a superfície. E assim que ele chega na superfície e sai da água, a corrente do mar estava muito agitada e turbulenta, deixando Jinbe preocupado com o Chapéu de Palha, já que nenhum navio seria capaz de navegar ali. Porém, ele tinha coisas maiores para se preocupar naquele instante, porque de repente o tubarão começa a aparecer na sua frente.
O tubarão então abre a sua boca e dispara um míssil na direção do Jinbe. Então, sem ter para onde ir, ele manda o Luffy, o Chopper e a Bonnie prenderem a respiração porque ele iria mergulhar. Então eles seguram o ar e o Jinbe mergulha se desviando da explosão. Então, nessa hora, o tubarão vê o navio do Chapéu de Palha afundando no mar e se prepara para atacar. Mas, nesse momento, um robô gigante aparece na sua frente. E assim que o tubarão vê o robô, ele tenta fugir. Mas antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa, o robô acerta um soco nele, o destruindo completamente. Uma coisa interessante nesse tubarão e nesse robô é que eles possuem números nos seus corpos. O tubarão tem o número 3, enquanto o robô tem o número 12. Além disso, o robô tem escrito no seu peito Vega Force e o tubarão tem escrito Punk. Com isso então, eles só podem ter sido construídos pelo Vegapunk, o maior cientista da marinha, e todas as suas invenções são enumeradas, assim como vimos nos pacifistas e nos serafins. Cada um deles tem o seu número de série, então qualquer outra coisa que aparecer e seguir esses padrões, sem dúvidas, é uma invenção do Vegapunk. Então a cena muda para uma ilha próxima, a sede da base da marinha G14. A Tashigi, que é a capitã dessa base da marinha, está conversando com as crianças do experimento de gigantificação em Punk Hazard. Ela fala para todas as crianças tomarem seus remédios, e várias delas reclamam do gosto ruim dos medicamentos. Esses remédios são para reverter os experimentos que foram feitos nos seus corpos e fazer essas crianças voltarem ao normal. Uma das crianças segura a mão da Tashigi e fala que todos eles já encolheram bastante, e ela responde que sim, que eles estão indo muito bem. Nesse momento, uma mulher chega e pergunta se a Tashigi tem um tempo. Essa era a comandante da base G14, a vice-almirante Doll. E aqui, Doll significa algo como corvo selvagem. Ela então fala para Tashigi que o Helmeppo está causando problemas e pergunta se ela não pode fazer nada quanto a ele. Mas a Tashigi apenas responde que não pode fazer nada, já que o melhor amigo do Helmeppo está em perigo. E para você que não se lembra, o melhor amigo do Helmeppo é o Kobe. Os dois ficaram amigos treinando juntos com o Garp. E enquanto o Kobe estava tentando capturar a Hancock em Amazon Lily, foi ele que acabou sendo capturado pelo Barba Negra, que levou ele com a sua tripulação. A Tashigi então diz que também está preocupada com o Kobe, já que ele é um calouro da marinha. Nessa hora então é mostrado o Helmeppo e a Hibari chorando e implorando para ajudarem o Kobe. E uma coisa interessante é que o Helmeppo é apresentado como Capitão Fragnata do Quartel-General da Marinha Sword, e a Hibari como Capitã-Tenente do Quartel-General da Marinha Sword. Ou seja, os dois foram confirmados fazerem parte da SWORD. Essa é uma organização secreta da Marinha e ainda não sabemos nada sobre seus verdadeiros objetivos, mas tem algo curioso nisso. SWORD significa espada, já CP0 significa Cyberpool Aegis Zero. Esse Aegis no nome da CP0 significa escudo, ou seja, a CP é o escudo enquanto a SWORD é a espada do governo mundial. Ambos são organizações especiais, e como a CP0 tem o objetivo de proteger os nobres mundiais, o objetivo da SWORD pode ser se livrar de qualquer ameaça para o governo mundial. Mas então, o Helmeppo chorando diz que está implorando para eles ajudarem o Kobe, porque eles são camaradas. A Hibari também diz que implora eles porque deve muito ao Kobe. Ela pede para o contra-almirante da base da Marinha SWORD, chamado Prince Groose, para que ele vá com eles até a Ilha dos Piratas. Mas o Prince Groose se recusa a fazer isso. Ele diz que a Ilha dos Piratas é o esconderijo do Imperador Barba Negra.
e que se eles forem até lá, serão cercados por piratas. O Helmeppo, chorando, até tenta convencer ele, dizendo que Egghead fica perto dali e eles podem pedir um serafim para ajudar, mas o Prince Groose diz que isso é maluquice e manda eles se acalmarem. Ele explica que perderam contato com Drake e por isso não podem fazer nada agora, que eles precisam entender a situação. E algo que me chamou a atenção nessa parte é que o Helmeppo e a Hibari chamam o Prince Groose de príncipe. Até agora sabemos que o Drake é o capitão da SWORD, o rei, e o príncipe geralmente é o segundo em poder. Então pode ser que a hierarquia da SWORD já esteja se formando. O líder, o Drake, e o segundo em poder, o Prince Groose, que é um personagem novo e ainda não sabemos as extensões do seu poder. A cena então muda para o Luffy, o Jinbe, o Chopper e a Bonnie, que conseguiram sair da água e chegaram na ilha. Porém, o restante do Chapéu de Palha ainda estão no mar. O Luffy está conversando com a Bonnie, que volta à sua forma adulta e está enfesada por ele não saber quem é ela. Ela explica que também faz parte da pior geração e que eles estavam juntos em Sabaody 2 anos atrás. Então, olhando para o Luffy, ela diz que se chama Bonnie e que é sua inimiga, mas mesmo assim ela agradece por salvarem a sua vida. Ela então, secando suas roupas, pergunta para o Luffy o que houve com o seu cartaz de procurado, já que ela achou que o seu cabelo agora estava branco, e todos fizeram um alvoroço no jornal por causa disso. O Luffy então, levantando seus braços e fazendo uma pose de forte, diz que aquilo é só quando ele fica totalmente livre. E a Bonnie pergunta o que isso significa, mas antes que o Luffy respondesse, ela pergunta para ele se ele não está preocupado com seus companheiros, e ele responde sorrindo que eles vão dar um jeito. E bom pessoal, a foto com o cabelo branco no cartaz do Luffy é do seu último pôster de procurado, que foi tirado da sua nova forma do Gear 5, onde ele se transforma no Deus do Sol, e por isso que ele responde que ele só fica assim quando está totalmente livre, porque essa forma faz com que ele possa fazer quase tudo o que quiser com seu corpo. Mas então, a Bonnie continua falando com o Luffy. Ela pergunta para ele se o Jinbe está realmente no seu bando, e antes de responder, o Jinbe entra na conversa e pergunta para ela o que aconteceu com o seu navio e com seus companheiros. A Bonnie explica que ela foi sozinha para a ilha, mas assim que estava chegando, aquele monstro tubarão comeu o seu navio, e ao dizer isso, ela diz que isso lembrou que ela está com fome. Nessa hora, o Luffy também diz que está faminto e que eles precisam achar um restaurante. Mas a Bonnie fica enfesada com isso. Ela grita com eles, dizendo que eles não vão encontrar restaurante nenhum nesta ilha, porque esta é uma ilha do governo. Ela explica que eles estão em Egghead, a ilha que dizem estar 500 anos no futuro. Essa é a mesma ilha que o Helmeppo disse que os serafins estão. E a Bonnie ainda diz que este é o lugar onde fica o laboratório do Dr. Vegapunk, e fala que só está ali por ele. Assim que ela diz isso, a cena corta para o robô gigante que destruiu o tubarão de metal. Esse robô pega o Sunny junto com todos os chapéus de palha e tiram eles da água, deixando o Frank e o Soap super empolgados com aquele robô gigante. Então o robô se abre e uma pessoa começa a sair de lá, falando como uma pessoa velha. Ela diz que esse sacripanta também não serve e que é apenas outro cacareco, e que talvez sobrescrever desejos primitivos seja impossível. Ela diz que ordenou ao Mecha Tubarão para patrulhar, reportar e atacar, mas ele passou a comer tudo que via pela frente, e esse foi um erro de programação. O Frank então fala que não sabe quem ela é, mas agradece por ter o salvado.
Com isso, ela tira o capacete, mostrando ser uma jovem garota, e começa a falar com eles. Ela reconhece eles como um bando de piratas e pergunta se eles pediram ajuda. Ela também fala que trabalha para o governo e, apesar da sua humildade, eles insistem em chamá-la de cientista gênio. Então, olhando para eles e sorrindo, ela fala que eles podem chamá-la de Dr. Vegapunk. E aqui, galera, finalmente tivemos a revelação de Vegapunk, mas eu acredito que essa não seja a sua aparência verdadeira, e tem vários pontos que mostram isso. Primeiro, que na sua blusa está escrito Punk e tem o número 2, assim como foi o Mecha Tubarão, que também tinha Punk escrito no seu corpo e também tinha o número 3. Então esse corpo que vimos também é uma das invenções do Vegapunk. E a resposta para isso está neste capítulo mesmo, em uma de suas próprias falas. Enquanto ela falava que o Mecha Tubarão foi um fracasso, ela diz que é impossível sobrescrever desejos primitivos. Ou seja, ela pode ter pegado um tubarão de verdade e transformado ele em um ciborgue tubarão, mas os seus desejos primitivos de tubarão, que é morder tudo na sua frente, continuou. E essa foi a sua falha. Então ela pode ter feito algo parecido com seu corpo, assim como Frank fez. Ela pode ter o transformado em um ciborgue, mantendo seu corpo jovem. Isso explica ela falar como uma pessoa velha e ainda ter um corpo bem mais novo do que a gente achava. Então, se esse for o caso, Vegapunk pode ser bem mais velha do que a gente pensa. E outra coisa também é que Vegapunk é uma mulher, e isso é algo bem legal. Sempre que falava em Vegapunk, a ideia que a maioria das pessoas tinha era de um homem velho. Mas o Oda quebrou todas as expectativas mostrando uma garota jovem, o que é genial. E um dos maiores motivos das pessoas acharem que o Vegapunk era um homem é por causa de uma silhueta em que ele apareceu. Mas você nunca deve acreditar em silhuetas em One Piece, como por exemplo os Chichibukais, o Kaido e a Big Mom, e até mesmo o Almirante Touro Verde. Todos eles foram completamente diferentes das suas silhuetas, então nunca acredite nisso. E o Vegapunk ser uma mulher só seria mais uma silhueta nos enganando. Mas já agora também tem a possibilidade dessa garota ser apenas mais uma invenção do Vegapunk, e ele está controlando ela de longe. Mas eu acho bem mais legal ele ter modificado o próprio corpo, o que criaria uma conexão bem legal com o Frank. E também parece que Vegapunk não liga muito para piratas, mesmo trabalhando para o governo mundial. Ela deve apenas se importar com seus experimentos e apenas trabalha para o governo porque assim tem mais recursos. Acredito que Vegapunk não seja em si um vilão, mas sim que ela só quer estudar e fazer as suas experiências mais tranquila, não importando se vão ser usadas para o bem ou vão ser usadas para o mal. E bom, galera, esse foi o review do capítulo, e eu achei muito interessante o jeito que o Oda quebrou as expectativas com o Vegapunk, e acho muito legal a ideia de que ele modificou seu corpo para continuar tendo aparência jovem, afinal, ele é o maior cientista da obra. Mas bom, galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido todo o capítulo, e se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, isso realmente me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, assim todos os novos vídeos vão chegar aí para você. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!